nós vamos fazer contato com o psicanalista e professor da Universidade de São Paulo, a USP, Christian Dunker. Bom dia, Christian. Bom dia, Glauco. Como é que você está? Estamos bem aí, né? Quer dizer, sempre na medida do possível, mas às vezes vendo alguma luz no fim do túnel. Não sei se você está vendo isso também, Christian. Mais de uma luz aparecendo no fim do túnel. Né? Acho que os nossos sismógrafos, né, do inconsciente estão já detectando alguns sinais de transformação na situação gravíssima que a gente chegou, né? Eu acho que sim também. E Christian, você está com um livro novo na praça agora, uma biografia da depressão. Primeiro eu queria que você falasse a respeito de como surgiu a ideia de elaborar esse livro e por que a depressão merece essa biografia. Olha, a depressão ela é uma encruzilhada entre diferentes questões assim, que são do nosso interesse de pesquisa lá no Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP, né? Em primeiro lugar, porque é possível mostrar uma correlação entre o aumento das taxas de incidência de depressão, da diversificação dos diagnósticos depressivos, com o nosso modo de trabalhar, com a mudança do nosso modo de trabalhar, mais especificamente o que a gente chama de neoliberalismo, tá? Então, a alteração do lugar do sofrimento, a maneira como se entende o sofrimento, né? Ou melhor, a maneira como a gente vai tornando invisível as práticas de administração do sofrimento nas pessoas para aumentar o desempenho, né? Isso é um fator que concorre para a gente pensar a depressão aí como o mal do século, segundo alguns autores. Outro fator vamos dizer assim, a herança de maio de 68, né? A herança no sentido de gerações subsequentes que criam seus filhos, que entendem, né, um certo modo de relação com os ideais, né? E com, vamos dizer assim, a produção narcísica de ideais. Isso foi um pouco assim, reforçado pela chegada da linguagem digital, o que desfavorece, vamos dizer assim, a pessoa a se proteger de rotas depressivas, tá? O terceiro fator é o fator diretamente ligado à descoberta de algumas medicações antidepressivas, né, que coincidentemente vão acompanhar aí a produção da depressão como paradigma para sofrimento psíquico, tá? Isso não aconteceu em outras áreas da psicopatologia ou da psiquiatria. Não se inventaram grandes e novas medicações contra o transtorno obsessivo-compulsivo, contra as personalidades antissociais, contra as psicoses, mas se inventaram novos antidepressivos. Isso talvez tenha, sim, confluído para que a base diagnóstica, né, para que a facilidade com que a gente diga, opa, aqui temos uma depressão, tenha aumentado aí nos últimos 40 anos. Agora você faz essa relação, né, da depressão com o neoliberalismo, com as novas formas de trabalhar. Quer dizer, elas no fim das contas acabam sendo produtoras de estados depressivos, mas também normalizadoras, ou seja, de repente a depressão passou a ser uma espécie de novo normal? Exatamente, né? Por exemplo, né, quando a gente entende que tanto os sucessos quanto os fracassos, né, na carreira, na profissão, eles são totalmente individualizados, né? Ou seja, eles só dependem, né, de você, e moralizando a coisa. Portanto, a culpa é só sua, né? Seja para o caso positivo, seja para o caso negativo. Isso, obviamente, concorre para que a gente tenha um elemento indutor de depressividade, que é assim, a redução da partilha social de afetos, né? A redução da responsabilidade coletiva, a redução do sentimento de pertencimento, né? Junto com, por exemplo, uma outra coisa característica da nossa cultura laboral, né? Que é a autoavaliação, né? A autoavaliação permanente, constante. A gente às vezes se dedica mais a avaliar a si e aos outros do que propriamente a produzir, né? Isso, vamos dizer assim, ressoa com o funcionamento depressivo. Não é que isso instala o funcionamento depressivo, mas na depressão a gente tem uma forte ação, vamos dizer assim, da autoobservação,
da autopunição, da autoavaliação, do autojulgamento, que tem que ver com esse recolhimento para si, né? Com essa, vamos dizer assim, introspecção das causas, tanto no sentido positivo quanto negativo. Agora você inclusive fala, né, dessa questão no livro, também relacionando com a linguagem digital que nós usamos hoje, né? Como que essa autoavaliação acaba sendo ainda mais danosa quando vivemos aí na era das chamadas redes sociais, em que as pessoas acabam se expondo e também buscando não só o reconhecimento de si, mas também o reconhecimento dos outros, Christian? Então, as redes sociais, elas são uma novidade, a gente está aprendendo a usá-las, né? Como toda novidade, ela vai se prestar a usos deformativos, usos que daqui a 10, 15 anos a gente vai dizer isso não pode, isso causa mal às pessoas, e usos muito criativos, inovadores, né, reformuladores da nossa subjetividade. Olhando assim a média distância, o que a gente vê nas redes sociais é uma facilidade justamente para produzir ideais de vida, né, completamente artificiais, né? Você pega ali, você tem 200 amigos, mas aquele que publica que está numa festa incrível, numa viagem ótima, naquele super relacionamento é um. Mas você fica com a impressão de que são todos os 200, né? Que só você não tem aquilo, que só você não foi naquela super viagem, que só você não está assim tão feliz, né? Isso causa depressão? Não, isso não causa depressão, mas isso vai fazendo com que o nosso funcionamento com relação a ideais, né, ele fique mais assim raso, né? Eu começo a olhar para a minha vida como se a minha vida fosse uma empresa. Então, se eu não estou dando resultado, é porque eu não sou alguém interessante. Se eu não estou assim indo para frente, se eu não estou conseguindo comprar e adquirir coisas, é porque eu sou assim, no fundo, alguém meio fracassado. Bom, essa relação, ela é tentadora para o depressivo e ela é assim facilitada por uma cultura de alta densidade digital, onde a comunicação fica mais impessoal, onde a comunicação fica mais rápida, onde a gente tende a ter efeitos de mutação da imagem, né? Quer dizer, eu crio uma imagem, mas aquela imagem ela me representa? Bom, um sentimento típico do depressivo é que aquele personagem social que ele faz, às vezes na família, na escola, no trabalho, é um impostor. Não é ele de verdade. Ele de verdade é aquele que se sente assim abaixo, que se sente improdutivo, que se sente sem valor no mundo, né? Então esse ato, essa distância entre a imagem e o valor simbólico que a imagem tem de representar a gente e o lugar em que a gente se coloca, isso está, de certa forma, favorecendo que a gente sofra desse jeito depressivo. E nesse contexto, né, das pessoas se verem como empresas que tem que dar lucro, que tem que dar resultado o tempo todo, o sofrimento psíquico de alguém, né, que está na condição hoje de 14 milhões de pessoas no Brasil, que está desempregada, é muito maior nesse cenário, Christian. Quer dizer, é um sofrimento muito aumentado além daquele que já é óbvio, né, da dificuldade de sobrevivência econômica. Sim, por vários motivos, né? O primeiro é que o trabalho não é só uma fonte de renda, né? Claro que quando a gente perde a renda, a gente entra numa série de outras dificuldades que são profundamente assim, danosas e difíceis para a vida psíquica. Mas o trabalho é também fonte de reconhecimento. Ele dá para a gente um lugar no mundo. Ele fornece para a gente assim, uma perspectiva de futuro, né? Às vezes de crescimento. Estou aqui, vou para lá. O trabalho é um lugar de encontro, algo que organiza o nosso cotidiano. Veja quantas funções a gente tem aí, que a hora que a gente vai, vamos dizer assim, desconstruindo o trabalho, ou a gente repõe essas funções, ou a gente vai vulnerabilizar o sujeito, né? Quando a gente diz assim, olha, agora é ótimo, você como uma empresa, então organiza aí o seu cotidiano. Tem pessoas que vão fazer isso muito facilmente, outras que vão dizer assim, não, mas é difícil para mim, porque sozinho não consigo, por onde eu começo? Eu preciso de alguém me direcionando, me orientando, e isso então vai trazer, né, uma proliferação
da experiência depressiva, que hoje já é a segunda maior causa de afastamento no trabalho. Provavelmente será a primeira em menos de uma década, né? Já é uma preocupação da Organização Mundial de Saúde e para o que a gente não tem dado uma boa resposta, né? Quer dizer, medicar, isso é uma coisa que dá no seu cérebro, não importa o que você faça com a sua vida, não importa como você fale dela, não importa como são os seus laços, os seus vínculos, isso não está dando certo para a gente enfrentar aí os inúmeros tipos de depressão. Uma das teses do livro é que a depressão não é uma coisa só, né? Agora, a depressão adquire contornos ainda mais sérios, né, dentro desse período de pandemia. E no livro, Christian, você fala de 3 reações básicas diante da peste, né, da pandemia, que são também 3 versões populares da depressão: o tolo, o confuso e o despreparado. Eu queria que você falasse a respeito desses 3 tipos na pandemia, até porque eles também se relacionam com o cenário político. Sim, sim. A percepção que a gente tem da política, ela é, de novo, né, se não um termômetro ou um indutor colateral importante, né, de estados de agravamento, de modulação, né, do nosso humor, portanto, dos estados depressivos, né? Mas o tolo, quem que é o tolo, né? É uma figura da antiguidade clássica, que aparece na filosofia latina, né, que aparece entre Platão e os modernos, como aquele que ele sofre de uma patologia que é, no fundo, a incapacidade de lidar com o medo. Ele acha que o corajoso é aquele que não tem medo. Então ele se coloca diante do perigo de forma assim pouco inteligente, né? Ele se coloca diante do perigo de uma forma desorientada, né? O tolo é, antes de tudo, um desorientado, aquele que não sabe para onde ele quer ir, portanto, todos os ventos lhe parecem contrários. Todos os ventos parecem assim dizer: olha, nós estamos contra você. E essa aí é uma figura, né, alegórica da depressividade, né? Aquele que, de certa maneira, não está cuidando de si, não está olhando para si, não está percebendo que sofre com muito medo, né? Que sente medo, sim. Só que, em vez de dar cidadania para esse afeto, ele reage a esse afeto com uma espécie de efeito contrário de supercoragem, né? Então, a minha peste não pega. Não, a minha eu estou protegido, porque isso é uma gripezinha, eu tenho um histórico de atleta, né? É aquela figura, né, daquele que não pode ter medo. O despreparado ou desarvorado é aquele que, num outro sentido, tem medo demais, né? Então é a figura da depressividade ligada assim ao mundo lá fora, tá perigoso, eu sou muito frágil, eu não tenho recursos, porque eu estou sozinho, porque, enfim, eu tenho que me recolher, eu tenho que estar numa posição, vamos dizer assim, de recuo em relação ao mundo e ao conflito, né? No caso que nós estamos vivendo, né, ao mundo com as suas periculosidades, né? Então eu não vou acreditar no álcool em gel, eu não vou acreditar plenamente na vacina, porque no fundo que eu e meu pensamento é que somos suficientes para enfrentar a história, né? O tolo e o desarvorado, eles andam juntos, né? E entre eles a gente tem uma terceira figura da depressão, né, que é a confusão. Eu não consigo me concentrar, eu não consigo decidir, o mundo está tão complexo, eu estou tão dividido que o que eu posso fazer é assim, procurar espaços de suspensão, né, de parênteses para a vida, de descanso, porque no fundo eu estou sem saber direito para onde eu quero ir, né, e indiretamente como enfrentar o medo que eu efetivamente tenho, que eu efetivamente sinto. Agora, Christian, ontem a gente teve a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, de anular os processos relativos ao ex-presidente Lula na 13ª Vara Federal de Curitiba, e aí ele recuperou os direitos políticos. A gente está tentando aqui avaliar, inclusive, como as pessoas reagiram a essa decisão. E o analista de dados Pedro Barciela, ele analisou aqui no Twitter mais de 900 mil conexões em menos de 4 horas logo após o anúncio da decisão.
e 70% de usuários que não citam o ex-presidente Lula regularmente, ou seja, não são apoiadores necessariamente do ex-presidente Lula. Ele disse que isso é um movimento histórico, que nunca tinha acontecido antes, na verdade. Como que você vê, na verdade, essa decisão, né? Será que as pessoas, de uma certa forma, mesmo aquelas que não eram apoiadoras do ex-presidente Lula, se cansaram, de uma certa forma, de um tipo de discurso, não só negacionista, mas que, na verdade, prega a morte, defende a morte, enquanto Lula pode se questionar qualquer coisa do ponto de vista político dele, mas a mensagem que ele traz é outra, a mensagem de esperança, é uma mensagem de recuperação, de retomada. A gente pode dizer ontem ali, psicanaliticamente, que Eros fez um gol em Thanatos? Acho que sim, você recuperou bem o mote, né, da campanha lá atrás, que era qual, né? Me ajuda se não for exatamente esse, né? A esperança venceu o medo, né? E depois de anos e anos, né, insistindo, a esperança, que tem duas conotações, uma é da gente ficar parado esperando o que aconteça, a outra é do verbo esperançar, né? A gente fazer acontecer o futuro, né? E venceu o medo. Acho que isso foi um bom retrato daquele momento. Mas acho que quando a gente volta aí para o período de 2015, 2016, eu já apontei isso em outros momentos, a gente tem um outro afeto, né, que se tornou dominante para a nossa conversa política, né? E isso é importante, né? Quer dizer, qual é o afeto que faz a moldura das conversas? Não só direita e esquerda, mas em que ambiente que a gente está discutindo isso? Que ambiente a gente está discutindo o valor do amanhã, que ambiente a gente está discutindo sacrifícios, em que ambiente a gente está discutindo a partilha aí, dos bens simbólicos e materiais, né? E naquele momento, né, 2015, 2016, parece que aconteceu uma espécie de pacto entre esquerda e direita, de nos convencionarmos que a conversa ia ter, assim, ao seu fundo, a culpa, né? Então, se a gente conseguir descobrir de quem é a culpa, e se a gente conseguir monopolizar, né, quem é que a gente consegue designar como culpado, e tendo o suporte, veja só a importância do suporte jurídico para essa racionalidade política, né? Ela vai judicializar naturalmente a política. Por quê? Porque é onde o imaginário popular deposita a legitimação daquele que pode dizer você é culpado e outro não é culpado, né? Esquecendo que a justiça não é moral, né? É culpa num outro sentido, mas é irresistível a gente juntar, né? E quando a gente entra numa teologia política desse tipo, é muito forte a tentação da gente dizer assim, vamos achar onde estão as maçãs podres, e daí a gente vai limpar a coisa pondo essas maçãs fora da cesta, e daí vai ser ótimo. Não, daí vai ser péssimo. A culpa é um afeto pouco transformativo, né? A gente vai lá, escolheu, pôs para fora, e daí agora? O que isso resolveu sobre os nossos problemas reais? Nada, só diminuiu a diversidade de vozes, só diminuiu a diversidade do conflito, só tornou o conflito mais assim pobre para ser enfrentado. Foi exatamente o que a gente viu acontecendo, né? Acho que essa mudança que o Pedro percebeu já aí no primeiro momento no Twitter, ela é muito importante para sinalizar que o afeto tem que mudar, né? A gente já está numa outra perspectiva, né? Talvez deixando a culpa para trás e eventualmente indo para outros afetos como a tristeza, né? A tristeza é mais transformativa que a culpa, né? A verdadeira tristeza, não estou falando da tristeza depressiva, aquela que volta sobre si, simplesmente para fazer o quê? Ser serva da culpa, né? Não estou falando dessa, estou falando da verdadeira tristeza, da tristeza que, por exemplo, o nosso país pede quando tem 250 mil mortos, a tristeza que é parte do luto, a tristeza que faz a gente reconhecer que, ó, desse jeito, o que acontece? Perdemos todos, né? Onde é que está a esquerda e direita lá no caixão? Onde é que está a esquerda e direita da Vila Formosa? Onde é que está a esquerda e direita quando a gente olha lá para a tragédia de Manaus, né? Quer dizer, claro que tem ali diversidade de leituras, inclusive de enfrentamentos da Covid, mas o nosso afeto, né,
não é mais só a indignação e a culpa. Nós reconhecemos que existem forças terceiras, né? Que tem coisas que se impõem a nós, né? Que tem a morte, que funciona como uma espécie de juiz simbólico, né? Muito importante para a gente deixar claro, a culpa vai fazer parte sempre, mas a gente deixar essa obsessão com a culpa e partir para afetos mais transformativos. E também não é atropelar, né, simplesmente ignorar as questões, como você destaca, Christian, porque quando a gente vê, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro falando de vamos parar de mimimi, vamos deixar vamos continuar, né? Tem um trecho do livro que você fala desse tal otimismo, né, meio desvirtuado, de por que carregar um cemitério nas costas, né? E na verdade os cemitérios, como você destaca, são as pessoas que a gente ama. Cemitérios são nosso passado e nosso futuro. Importante é a gente se conciliar justamente com essas pessoas e não simplesmente deixar para trás, não viver esse período de luto. Essa tentativa do presidente também é reforçar um afeto negativo. É o discurso, é a forma como desde sempre, né, ele chega ao poder a partir disso, né? Produzindo nas pessoas o quê? Divisão, né? Divisão, eliciando nas pessoas o quê? Tem um inimigo aqui que está roubando o seu queijo. Tem alguém aqui que você não sabe qual que você não... Eu vou mostrar para você, eu vou indicar para você quem é, mas ele é que está atrapalhando toda a sua vida, né? Então, com essa retórica, ela não pode aguentar, ela é incompatível com... Não é um inimigo, é um adversário da natureza. Ele não é vermelho nem azul. Ele vai pegar a todos nós. Então, há aí uma necessidade estrutural de negar o problema, né? Por quê? Porque o sujeito está o tempo todo tentando inocular na gente, né, uma teoria do problema e uma teoria da solução, que é essa: divide, né, culpa, produz ódios, produz inimigos, vai mudando os inimigos daí deixam de ser externos e passam a ser internos, né? Até o Moro ela demite, Santos Cruz, quem tiver perto ela vai excluindo, quer dizer, e é um processo, vamos dizer assim, de autodegradação que a gente está vendo, né? O negacionismo é só assim a gramática básica desse processo, de não admitir o quê? A realidade, de não admitir o quê? Que a realidade é feita de conflito, de admitir o quê? Que a realidade é mais poderosa que as nossas interpretações, e portanto temos que ouvir a ciência, porque ela que está tentando dar conta da realidade das coisas, e portanto temos que ouvir a diversidade de entendimentos para agir, ou seja, a democracia do outro lado, né? O negacionismo de Bolsonaro, ele começa na negação da democracia, e o resto é consequência. Christian, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e falando para todo mundo aí comprar uma biografia da depressão, um livro que trata de todos esses temas que você falou aqui, muito mais. É muito interessante, muito bom mesmo. Parabéns, Christian. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Vamos ver esse momento aí promissor no Brasil. Eu queria só fazer um adendo, Glauco, desculpa. Opa, por favor. É o fato de que esse livro individual meu, ele é conexo com um livro chamado O Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento, né, que eu publiquei junto com Nelson da Silva Júnior e Vladimir Safatli, como um entendimento aí do nosso grupo de pesquisa maior, onde a gente pode ter assim um mapa maior onde a depressão nasceu como um grande sintoma, tá bom? Tá certo. Conversamos aqui com o psicanalista e professor da Universidade de São Paulo, a USP, Christian Dunker. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.